Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Hulda, a profetisa que falou em tempos de reforma. A história de Hulda, a profetisa, encontra-se registrada nas Escrituras em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 a 20, e 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 a 28, durante o reinado de Josias, rei de Judá. Esses relatos marcam um momento crucial na história espiritual do povo de Deus, quando a verdade havia sido esquecida e o culto verdadeiro abandonado. Josias subiu ao trono com apenas 8 anos, e apesar de sua juventude, demonstrou zelo e temor pelo Senhor. No 18º ano do seu reinado, durante reparos no Templo de Jerusalém, os sacerdotes encontraram o livro da lei do Senhor, provavelmente o livro de Deuteronômio. Quando o rei ouviu suas palavras, ficou profundamente comovido e rasgou suas vestes, um sinal claro de arrependimento, segundo Reis, capítulo 22, versículo 11. Desejoso de saber a vontade de Deus e temendo o juízo que poderia vir sobre a nação, Josias enviou mensageiros para consultar ao Senhor. Surpreendentemente, a resposta divina não veio por meio de sacerdotes, nem dos profetas mais conhecidos da época, como Jeremias, mas sim de uma profetisa chamada Hulda, uma mulher piedosa, cheia do Espírito, que residia em Jerusalém. Hulda profetizou com autoridade e clareza. O juízo viria sobre Judá por causa da idolatria e rebelião contra Deus. No entanto, ela também anunciou misericórdia para Josias, dizendo que ele morreria em paz, pois seu coração se quebrantou diante da palavra do Senhor. Sua breve aparição nas Escrituras nos ensina muito. Deus fala por quem Ele quer, inclusive por mulheres, mesmo em sociedades patriarcais. A fidelidade à palavra pode transformar a direção de uma nação. Um coração quebrantado ainda move o coração de Deus. Introdução. Quando a voz de Deus vem do invisível. Em tempos sombrios, quando a idolatria se infiltrava no templo e a voz profética parecia silenciosa, Deus escolheu alguém improvável. Não foi um sacerdote de alto escalão, nem um líder militar. Foi uma mulher. Uma mulher de nome curto, mas de impacto eterno. Hulda. Pouco conhecida, raramente mencionada em sermões e quase invisível nos registros históricos, Hulda emergiu das sombras em um momento crítico para Israel. Era uma época em que a verdade havia sido esquecida, a lei abandonada e o povo entregue às suas próprias vontades. Ainda assim, no meio do caos, Deus estava preparando uma resposta, e essa resposta viria da boca de uma mulher sensível à sua voz. Hulda não era apenas mais uma israelita piedosa. Ela era uma profetisa, portadora da voz de Deus. Morava em Jerusalém, perto do templo, mas vivia distante do comodismo religioso que tomava conta da nação. Sua espiritualidade era real, sua fé era viva e sua coragem admirável. Quando o rei Josias, ainda jovem e sedento por justiça, buscou a verdade, foi a ela que ele recorreu, e ela não o decepcionou. Nesta narrativa profunda e abrangente, você vai mergulhar nos bastidores de uma das histórias mais impactantes, porém pouco exploradas, da Bíblia. A história de Hulda é mais do que um registro antigo. É um chamado atual para aqueles que desejam ser instrumentos de Deus em tempos de crise. Capítulo após capítulo, veremos como a voz de uma mulher rompeu o silêncio espiritual, provocou arrependimento em um rei e preparou o caminho para uma reforma nacional. Sua vida nos ensina que Deus ainda fala, e muitas vezes, Ele escolhe falar por meio daqueles que o mundo ignora.
Que essa jornada revele lições de coragem, obediência, fé e propósito. E que, ao final, você se veja como parte dessa mesma história. Alguém chamado a falar, agir e viver para a glória de Deus em dias difíceis. O chamado em silêncio. Nos becos antigos de Jerusalém, entre os muros que escondiam o tumulto espiritual da nação, vivia uma mulher cujo nome ecoaria em tempos de necessidade. Hulda. Diferente de profetas que surgiram em meio a trovões ou terremotos, o chamado de Hulda foi silencioso, nascido da intimidade com as Escrituras e do zelo pelas coisas de Deus. Ela era casada com Salum, um homem respeitado, encarregado dos trajes reais. Hulda, no entanto, tinha um encargo celestial mais nobre. Ela carregava em si a palavra viva do Senhor. O povo de Judá caminhava longe dos caminhos de Deus. Os altares pagãos se multiplicavam, o templo era negligenciado e o livro da lei estava esquecido. Era um tempo de escuridão, de ignorância espiritual e de falsa segurança religiosa. No entanto, mesmo nesse ambiente hostil, Hulda cultivava uma vida de devoção. Em sua casa, talvez escondida entre as rotinas diárias, ardia uma chama de esperança e verdade. Hulda não buscava prestígio. Sua autoridade não vinha de títulos nem de posição no palácio. Ela era conhecida como profetisa porque, acima de tudo, ouvia Deus. Sua escuta sensível à voz divina a tornava perigosa para a mentira e preciosa para quem ansiava pela verdade. Deus a preparava em silêncio, como se forjasse uma flecha no escuro, até o momento certo de dispará-la. Enquanto os líderes religiosos silenciavam por conveniência ou medo, Hulda mantinha sua postura firme. Ela não pregava para multidões, mas instruía os que vinham até ela. Suas palavras, carregadas de verdade, ecoavam com autoridade, mesmo que raras. Ela era como uma sentinela silenciosa que via o que outros não enxergavam. Foi nesse contexto que o rei Josias, ainda jovem, começou a se inquietar com a condição espiritual da nação. Sua consciência clamava por algo mais. O templo, sob sua liderança, começou a ser restaurado, e no meio dos escombros foi encontrado um tesouro perdido: o livro da lei. A descoberta foi chocante. O conteúdo do livro revelou o abismo entre o povo e Deus, e Josias, tomado de temor, quis ouvir a palavra do Senhor. Josias poderia ter recorrido a qualquer sacerdote, mas escolheu enviar seus oficiais até Hulda. Isso por si só revela que seu nome era conhecido como o de uma mulher de verdade. Na escuridão, sua luz não podia ser ignorada. Hulda, a mulher que ouviu Deus em silêncio, agora seria convocada para falar em voz alta. Ao receber os mensageiros do rei, Hulda sabia que aquele era o momento para o qual havia sido preparada por toda uma vida. Sua resposta não viria de opinião pessoal, mas do Espírito de Deus. O chamado silencioso de anos atrás agora explodia em relevância nacional. A voz de Hulda seria ouvida, não apenas por um rei, mas por uma geração que precisava de reforma. Deus havia preservado sua voz em meio ao caos. E naquele dia, Hulda se tornaria mais do que uma mulher piedosa. Ela se tornaria a profetisa que falaria em tempos de reforma. Porque quando Deus deseja levantar uma nação, ele começa com alguém que o escuta no secreto. A palavra que rasga corações. A sala estava silenciosa quando os mensageiros do rei Josias chegaram à presença de Hulda. Carregavam consigo o peso de uma nação em pecado e a urgência de um rei desejoso por conhecer a vontade de Deus. Hulda, com reverência e firmeza, ouviu a súplica. O que o Senhor diz sobre tudo isso que encontramos? Em outras palavras, estavam perguntando: estamos condenados ou há esperança? Ela sabia que não poderia falar com suavidade quando a verdade exigia firmeza. Hulda começou sua resposta com a sentença mais temida. Assim diz o Senhor. Essas palavras não vinham de si mesma, mas do trono de Deus. Sua boca se abriu como uma trombeta, e dela saíram verdades afiadas como espada. Ela confirmou que o juízo viria sobre Judá. O povo havia abandonado o Senhor, adorado deuses falsos e ignorado sua aliança.
Suas palavras não foram de conforto imediato, mas de confronto profundo. Não foi uma mensagem fácil. Era o tipo de profecia que rasga corações, que não busca a aprovação humana, mas que confronta a alma. Hulda poderia ter adoçado o conteúdo, mas a fidelidade à palavra era seu maior compromisso. Ela conhecia o peso da responsabilidade de quem fala em nome de Deus e preferiu ser fiel a ser aceita. No entanto, Hulda também anunciou uma exceção: o próprio rei Josias. Por sua humildade, arrependimento sincero e temor diante da palavra, Deus o pouparia da destruição iminente. Josias não veria com os próprios olhos o juízo que viria. Isso mostrava que, mesmo em meio à condenação, Deus ainda respondia ao arrependimento com misericórdia. Ao entregar essa mensagem, Hulda estava, na prática, ativando uma reforma. Sua profecia colocou o coração do rei em movimento. Suas palavras abriram caminho para que Josias liderasse um dos maiores avivamentos de Judá. O rei foi tocado não por cerimônias, mas pela verdade de uma mulher que ousou ouvir e falar. A fidelidade de Hulda desafia uma geração que muitas vezes prefere agradar a obedecer. Ela nos ensina que nem sempre a verdade será popular, mas será sempre necessária. Ela enfrentou um momento crítico com firmeza, e sua voz virou a chave da história de uma nação inteira. A profecia de Hulda também revela a compaixão de Deus em meio ao juízo. Ele não está interessado apenas em punir, mas em transformar. Quando encontra um coração arrependido, ele responde com graça. Hulda foi ponte entre a justiça divina e o arrependimento humano. Lição de vida. A obediência a Deus pode parecer dura, mas produz frutos eternos. Mesmo quando a verdade é dura, ela é um caminho para o arrependimento, e o arrependimento é a porta para a restauração. A coragem de ser voz em meio ao silêncio. Num tempo em que o silêncio era cômodo e a verdade era impopular, Hulda escolheu ser a exceção. Sua coragem não vinha do poder político, nem do apoio das massas, mas da convicção de que o Deus de Israel ainda falava, e ela precisava obedecer. Não há registros de protestos ao redor dela, nem de multidões esperando por sua palavra, mas bastou um momento, uma mensagem para que o peso de sua missão se tornasse eterno. Ser uma profetisa em Judá não era tarefa simples. Mesmo com respeito em sua comunidade, Hulda caminhava em meio a uma cultura religiosa dominada por homens, líderes e sacerdotes muitas vezes comprometidos com o sistema, não com a verdade. Ainda assim, Deus a escolheu, mostrando que sua voz não se limita a estruturas humanas. Hulda rompeu o silêncio institucional. Onde o sacerdócio havia falhado, a profetisa se levantou. Onde o templo havia sido corrompido, sua casa se tornou um santuário de verdade. Sua coragem foi contracultural, sua postura, profética. Ela provou que o temor ao Senhor é mais poderoso que o medo dos homens. Não havia garantia de que sua mensagem seria bem recebida. O rei poderia ignorá-la, os mensageiros poderiam desprezá-la, e o povo poderia zombar. Mas Hulda não falou para agradar ou impressionar. Falou porque era necessário. Ser profeta é muitas vezes estar só com a verdade diante de muitos cercados de mentira. Hulda não tinha uma plataforma, mas tinha um chamado. Não era popular, mas era escolhida. Sua firmeza mostra que Deus honra quem o honra. Não precisamos de multidões para sermos relevantes. Precisamos apenas de fidelidade. A mulher que ousou ser voz num tempo de trevas mostra que a coragem verdadeira nasce da intimidade com Deus. Ela falou porque conhecia o caráter de Deus. Sua coragem não era teórica, era fruto de convicções profundas cultivadas em secreto. Hulda nos desafia a não nos calarmos diante do erro, ainda que seja difícil. O silêncio pode parecer seguro, mas o custo de calar a verdade é muito mais alto. A coragem dela desafia a inércia espiritual de muitos. Lição de vida. A coragem para falar a verdade nasce da intimidade com Deus. Quando conhecemos a voz do Senhor, somos capazes de proclamar sua justiça, mesmo quando tudo ao redor diz para ficar calado. A reforma começa pela palavra.
Após ouvir a mensagem de Hulda, o rei Josias ficou profundamente comovido. A palavra do Senhor, transmitida por uma profetisa fiel, teve o poder de transformar não apenas o coração de um rei, mas o destino de uma nação. Josias rasgou suas vestes, símbolo de arrependimento, e imediatamente convocou todo o povo para ouvir a leitura do livro da lei. A resposta da profetisa havia provocado um movimento. A reforma começava a tomar forma. A presença de Hulda foi decisiva. Sua firmeza foi o ponto de partida para que Josias realizasse uma limpeza espiritual em Judá. Ele removeu ídolos, destruiu altares pagãos, exterminou práticas idólatras e restaurou a adoração ao Deus verdadeiro. A reforma não foi superficial, foi radical. Tudo começou porque alguém teve coragem de dizer: "Assim diz o Senhor." Reformas verdadeiras não se baseiam em políticas, mas na palavra. O poder de transformação está nas Escrituras. Hulda nos lembra que Deus ainda opera por meio de sua palavra viva. Quando ela é proclamada com fidelidade, gera arrependimento, convicção e restauração. A palavra não é para ser adaptada aos nossos desejos, mas para moldar nossos corações. O rei Josias poderia ter desprezado a profetisa, poderia ter buscado uma segunda opinião, mas escolheu se submeter. Esse é um dos maiores sinais de um coração transformado: ouvir a palavra, obedecer e agir. Hulda, sem fazer milagres visíveis, causou um dos maiores milagres espirituais: a volta de um povo ao Senhor. Deus levantou uma mulher para ser o catalisador de um novo tempo. Hulda não buscava posição, mas comunhão com Deus. Não usava um púlpito, mas sua intimidade. Não fez barulho, mas causou um impacto eterno. Quando o povo voltou ao Senhor, foi porque alguém permaneceu fiel nos bastidores. Muitos hoje clamam por avivamento, mas se esquecem de que ele sempre começa pela exposição fiel da palavra de Deus. Hulda foi instrumento de reforma porque priorizou a verdade. Que jamais sejamos um povo de sensações, mas de convicções profundas, enraizadas na palavra. Reformas exteriores só têm valor quando são precedidas de uma mudança interior. Hulda falou, e o rei se arrependeu. O rei agiu, e a nação respondeu. Tudo isso mostra que Deus age em cadeia. Quando alguém obedece, muitos são abençoados. Sua obediência pode desencadear milagres em outros. Lição de vida. A verdadeira reforma começa quando ouvimos a palavra com o coração aberto. Não há transformação duradoura sem a autoridade da Escritura. Deus pode usar você, como Hulda, para provocar recomeços no meio da sua geração. O legado de uma mulher fiel. Embora o nome de Hulda seja mencionado apenas uma vez na Bíblia, seu legado ecoa através dos séculos. Em poucos versículos, ela mudou o curso de uma geração. Sua fidelidade, coragem e obediência deixaram uma marca permanente. É prova de que não é a duração do ministério que importa, mas a profundidade com que se vive o chamado. Hulda nos mostra que não precisamos de títulos para sermos relevantes no reino de Deus. Ela era esposa de Salum, guardiã das vestes do templo, alguém aparentemente comum. No entanto, Deus viu nela um coração sensível, uma voz disponível e um espírito firme. Sua casa se tornou o lugar onde o céu falou com a terra. Ela não buscou glória, mas deixou um legado. Não construiu templos, mas ajudou a restaurar o coração de uma nação. Seu ministério foi breve, mas eterno em impacto. Ela viveu para agradar a Deus, não para construir fama. E essa é a marca dos verdadeiros servos do Senhor. Na história de Hulda, vemos que Deus não se limita a convenções humanas. Ele escolhe quem quer, quando quer, como quer. E quando escolhe, capacita. Sua história nos ensina que Deus pode usar mulheres com sabedoria, discernimento e coragem para serem voz profética em qualquer época. O legado de Hulda nos desafia a sermos fiéis, mesmo quando poucos nos veem. Há poder em servir no anonimato, desde que seja com o coração voltado para o Senhor. O impacto de uma vida pode ultrapassar sua geração, quando vivida em obediência radical. Hulda não apenas falou, ela mudou realidades.
Sua vida nos inspira a sermos fiéis na estação que estamos. Pode ser que você esteja longe dos holofotes, mas se estiver perto de Deus, será instrumento nas suas mãos. Ela nos mostra que o verdadeiro sucesso no reino de Deus não está nos aplausos, mas na fidelidade. Uma vida moldada pela palavra, guiada pelo Espírito e rendida à vontade de Deus, deixa um rastro de glória que nada pode apagar. Lição de vida. Não subestime o impacto de uma vida fiel. Deus usa os que estão disponíveis. Como Hulda, seja voz de verdade em tempos de engano. O seu legado não será esquecido por aquele que tudo vê. Lições de vida da história de Hulda. 1. Deus escolhe quem Ele quer usar. Mesmo em tempos de crise espiritual, Deus levanta vozes fiéis, inclusive de lugares inesperados. 2. A fidelidade à palavra é mais importante que a aprovação dos homens. Falar a verdade requer coragem e compromisso com Deus. 3. Reformas verdadeiras começam com arrependimento e submissão à palavra. A transformação pessoal gera impacto coletivo. 4. O anonimato não limita o propósito de Deus. Você pode ser uma Hulda no seu tempo, mesmo sem reconhecimento público. 5. A coragem nasce da intimidade com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais ousados somos em obedecê-lo. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos mostrar por meio da vida de Hulda que o Senhor ainda fala em tempos de escuridão. Ensina-nos a ouvir tua voz e a proclamá-la com fidelidade, mesmo quando for difícil. Dá-nos coragem para sermos voz profética em nossa geração, como foi Hulda. Que a tua palavra rasgue os nossos corações, nos leve ao arrependimento e nos conduza a uma vida de reforma verdadeira. Ajuda-nos a sermos fiéis mesmo quando ninguém está olhando, e a confiarmos que o Senhor pode usar nossas palavras e atitudes para transformar realidades ao nosso redor. Que vivamos não para agradar aos homens, mas para te obedecer com inteireza de coração. Levanta-nos, Senhor, como instrumentos em tuas mãos, e que o nosso legado seja marcado por obediência e temor ao teu nome. Em nome de Jesus, se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça